Gênesis 26 começa dizendo que Isaac partiu para Gerar por causa da fome que sobreveio à terra. Naquele tempo, Gerar era um território filisteu que ficava próximo à fronteira egípcia. Os filisteus eram um povo que originalmente navegava no mar Mediterrâneo. O grupo que se estabeleceu em Gerar tinha por rei Avimelech. O Avimelech mencionado em nosso capítulo aqui não era o mesmo que viveu nos dias de Abraão. Se ele fosse o mesmo, é inconcebível que pudesse ter feito uma pergunta a Isaac no verso 9 desse capítulo. Por que é que você disse, ela é minha irmã? Afinal de contas, se fosse o mesmo, ele teria já experiência com Sara e Abraão sobre o mesmo assunto. O rei dos filisteus geralmente assumia o título Avimelech, assim como os reis do Egito geralmente assumiam o título de Faraó. E o mesmo serve para Roma, o título de César. Parece que a intenção original de Isaac era seguir para o Egito, como fizera seu pai em circunstâncias semelhantes, sabendo que o suprimento de alimentos no Egito era mais abundante do que em qualquer outro país do mundo civilizado daquela época. Deus, de alguma maneira, não mencionado no texto, apareceu a Isaac, com a intenção de dissuadi-lo de executar tal plano. Para esse fim, o Eterno assegurou-lhe o cumprimento de todas as promessas feitas a Abraão sob juramento, com referência expressa ao seu, do Eterno, juramento, a ele e sua posteridade, por causa da obediência de Abraão. Abraão era monoteísta e seguia as leis universais, também conhecido como leis noéticas. Gênesis 26, verso 5. Essas leis se aplicam a toda a humanidade. A partir de Gênesis 9, a sexta e a sétima lei foram introduzidas após Noé sair da arca com sua família. 1. Não praticar idolatria. Crer apenas no Eterno como Deus. Monoteísmo. 2. Não blasfemar, mas bem dizer ao Eterno. Gênesis 4, verso 26. Gênesis 8, verso 20. 3. Não matar. Gênesis 4, contexto de Caim. Gênesis 9, versos 5 e 6. 4. Não roubar. Gênesis 2, verso 17. Gênesis 3, verso 6. 5. Não praticar relações sexuais ilícitas. Gênesis 2, verso 24, ou seja, respeitar o casamento. 6. Respeite os animais. Não coma membro ou sangue de um animal vivo. Gênesis 9, verso 1 ao 4. 7. Estabelecer tribunais, um sistema legal para garantir a lei e a obediência. Gênesis 9, verso 6. Vai lembrar que essa lei também vale para o indivíduo praticar a justiça no seu dia a dia. Haja vista que Noé era um homem justo, assim chamado pelo próprio Criador, o único homem assim chamado pela Torá. A maioria das leis da Torá são acessíveis ao não-judeu, se ele quiser cumprir. As que ele é obrigado a cumprir são as 7 leis. Noé foi chamado justo por cumprir essas leis. Ele alcançou um mérito com Deus por cumprir esse padrão de justiça, que o diferenciou de toda uma geração que viveu em rebeldia com o Criador. Essas leis, obviamente, têm suas derivações. Por exemplo, se uma pessoa não deve praticar idolatria, não adianta nada ela dizer que vai estar adorando o Eterno com uma imagem. Ou seja, não deve ser feita imagem ou escultura com fins religiosos. Isto é, para se prostrar diante dela, ou orar, adorar, etc. Assim como praticar a justiça é uma ramificação do mandamento estabelecer tribunais de justiça.
Deus disse que seria melhor para Isaac residir em Gerar temporariamente do que se mudar para o sul até o Egito. A terra dos filisteus é historicamente considerada como parte da terra de Canaã. Deus repete isso no versículo 3, para que não houvesse dúvida. Isso era para que Isaac permanecesse dentro dos limites da terra prometida a seu pai Abraão. Então Isaac ficou em Gerar. Quando Isaac estava em Gerar, ele foi questionado pelos homens daquele lugar acerca de Rebeca. Isaac repetiu o mesmo erro que seu pai cometeu outras 2 vezes, Gênesis 12 e Gênesis 20. O medo o fez ocultar a verdade. Ele ocultou que Rebeca era sua esposa aos homens de Gerar, ao dizer que ela era sua irmã. Na sociedade patriarcal daquela época, todos abaixo do pai eram irmãos. Mas não cabe nesse caso essa artimanha, pelo fato de que o patriarca no momento já era Isaac. Então ele não poderia dizer que Rebeca era sua irmã. A Torá explica que Isaac mentiu por temer que os homens daquele lugar fossem capazes de matá-lo por causa de Rebeca. Rebeca era uma mulher muito bonita, Gênesis 26, verso 7. A Torá não passa pano para mentira, apenas mostra por qual motivo Isaac mentiu. Mas houve um dia em que a mentira de Isaac chegou ao fim. A Torá diz que Avimelech viu por uma janela quando Isaac estava acariciando Rebeca, de maneira a mostrar que ela era sua esposa. Então o rei filisteu percebeu que Rebeca era, na verdade, esposa de Isaac, não sua irmã. Avimelech questionou Isaac sobre o porquê dele ter mentido. Isaac lhe explicou que teve medo de morrer. Sem dúvida, as atitudes de Abraão e Isaac foram erradas. Ao esconderem o caráter do relacionamento que tinham com suas esposas, eles colocaram em risco o futuro da aliança. As matriarcas Sara e Rebeca quase foram tomadas por homens estranhos, ameaçando o cumprimento da promessa. Vale lembrar que no caso de Faraó, Sara chegou a ser tomada, Gênesis 12. Por causa de Sarai na época, Faraó tratou bem Abrão na época, presenteando-o com gado e servos, posses que constituem a riqueza dos nômades. Abraão não recusou esses presentes, embora ao aceitá-los tenha aumentado sua transgressão, pois não interferiu nas investidas de Faraó, preferindo deixar sua mulher com ele para não morrer. Embora a Escritura não fale especificamente que Faraó consumara sua união com Sara, a esposa de Abraão, o texto mostra fortemente que esse foi o caso. Primeiro, o Faraó trata Abraão extremamente bem, por causa dela, Gênesis 12, verso 16. Enriquecendo Abraão com ovelhas, bois, burros, camelos e servos, incluindo Agar. Isso não aconteceria da noite para o dia, portanto Abraão ficou no Egito por um período de tempo, e Sara esteve na casa de Faraó durante a maior parte desse tempo. É difícil imaginar que o Faraó não tenha tido relações sexuais com Sara, nem mesmo uma vez durante esse período. Em segundo lugar, algo mudou que fez com que Deus afligisse a casa de Faraó, onde ela não havia sido afligida antes, durante a estada de Sara. Pela linguagem literal está escrito: tomei-a para mim por mulher. Então é provável que Faraó tenha dormido com Sara, como fazia com as outras mulheres de seu harém. Então veio a aflição por parte de Deus. Sara era uma mulher casada. É nesse ponto que a atitude de Faraó em relação a Abraão muda. A oferta de presente cessa e ele percebe, de alguma maneira que o texto não menciona, que Sara não é irmã literal de Abraão, mas sim sua esposa. Sarai, esposa de Abrão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a a Abrão, seu marido, por mulher. Gênesis 16, verso 3. Isso foi feito expressamente com o propósito de relações sexuais, e a razão pela qual o status de Agar mudou
para uma concubina. O mesmo termo é usado em Gênesis 12:19, quando Faraó confronta Abraão sobre seu engano. O que você disse? Ela é minha irmã, de modo que tomei-a para mim por mulher. Avimelech disse a Isaque: que é isso que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher. Tu terias trazido sobre nós um delito. Ele quis dizer que era muito provável que alguém entre o seu povo tivesse dormido com Rebeca, visto que Isaque a havia representado como sendo sua irmã. Provável que estava fresco em sua memória quão gravemente Deus castigou o seu antecessor e as mulheres, servas e esposa de sua casa, nos dias de Abraão. Eu mesmo sabia que não ia passar batido diante do Eterno. Depois que Avimelech descobriu que Rebeca era a esposa de Isaque, ele teve que informar as pessoas sobre esse fato para garantir que ninguém a tocasse. Além disso, ele tinha que alertar o povo para não machucar Isaque, para que ele não fosse morto por causa de sua esposa, e talvez de sua mentira. Avimelech declarou que quem tocasse neles seria passível de morte, ou seja, pena capital, para evitar que sobreviesse qualquer espécie de infortúnio sobre sua nação, por conta de Isaque e Rebeca. Um ponto a ser considerado é que o relato desse acontecimento indica que essa parte do registro de Gênesis 26 é anacrônico em relação à parte final de Gênesis 25. Os últimos versículos de Gênesis 25 falam sobre o nascimento de Jacó e Esaú. Obviamente, isso ocorreu depois de parte dos eventos narrados em Gênesis 26, pois dificilmente Isaque conseguiria esconder que Rebeca era sua esposa se ela já fosse mãe de 2 filhos. Gênesis 25 ocorre o final da caminhada de Abraão. E após sua morte, a história das gerações de Ismael e de Isaque. Já o relato de Gênesis 26 começa contando outra narrativa, já da trajetória de Isaque e suas similitudes com a jornada de seu pai na terra dos filisteus. Finaliza novamente com Esaú. Pois a narrativa de Gênesis 27 já começa com um diálogo entre Isaque e Esaú. Gênesis 26 também revela que Isaque foi muito próspero em Gerar. Ele chegou a colher 100 por 1 em uma época de escassez. A prosperidade de Isaque, porém, não se dava essencialmente porque ele estava numa terra fértil ou algo do tipo.
mas porque o Eterno o abençoava. A obediência de Isaque em não ir ao Egito teve sua recompensa, assim como sua mentira causou-lhe ou não impediu dele passar por muitos infortúnios durante a continuidade da narrativa de Gênesis 26. Toda ação gera uma reação. A justiça de Deus é perfeita. A sua riqueza também causou inveja nos filisteus. Eles taparam os poços que Isaque estava usando. Aqueles poços, inclusive, tinham sido cavados pelos servos de Abraão, e havia um pacto de não agressão. Gênesis 21, dos versos 22 ao 34. Mas depois da morte de Abraão, os filisteus renegaram o acordo. A situação ficou tão insustentável que Abimelech disse a Isaque para partir dali, porque ele já estava muito mais poderoso do que os filisteus. Gênesis 26, verso 16. Abimelech reconheceu que, após tal conduta por parte de seu povo, seria melhor no interesse da paz que Isaque se retirasse. Após o problema com os filisteus, Isaque saiu da terra de Gerar e acampou-se ao vale. Ali ele tornou a abrir os poços que tinham sido escavados no dia de Abraão e tapados pelos filisteus, após a morte do patriarca. Gênesis 26, 17 e 18. Os servos de Isaque conseguiram achar água nascente no vale, mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, reivindicando a água. Por causa dessa contenda, o poço foi chamado de Esek, que literalmente significa contenda. Gênesis 26, verso 20. Então os servos de Isaque cavaram outro poço, e os pastores de Gerar novamente contenderam por causa dele. Por esse motivo, o poço foi chamado de Sitná, que significa literalmente inimizade. Curiosamente, essa palavra vem da mesma raiz da palavra Satã, que significa inimigo, acusador. Mais tarde, Isaque se mudou dali, e seus servos cavaram outro poço, e por esse não houve contenda. Isaque chamou aquele poço de Rehovot, que significa alargamento, pois Isaque disse: o Eterno providenciou para nós um amplo espaço, para que possamos ser frutíferos, multiplicar na terra. Este poço não estava na terra de Gerar, pois é dito que Isaque tinha se movido dali. O texto bíblico diz que em seguida Isaque subiu a Beersheba. Beersheba era o lugar onde Abraão havia firmado pacto de não agressão com os filisteus. Gênesis 21, verso 32. Naquela mesma noite, Deus, de alguma maneira, talvez por meio de sonho, por ser à noite, apareceu, entre aspas, a Isaque. Ele lhe reafirmou a bênção da aliança abraâmica. Isso deixava claro a continuidade das promessas de Deus a Abraão através de Isaque. Depois da revelação de Deus, Isaque edificou ali um altar, exatamente como Abraão costumava fazer. Gênesis 12, 7 e 8. Gênesis 3, verso 18.
Assim, Isaac, naquele local, armou sua tenda, e ali seus servos cavaram um poço. A última seção de Gênesis 26 registra o episódio em que o rei Avimelech foi procurar Isaac para firmar uma aliança com ele. Isaac questionou a atitude de Avimelech, já que ele havia lhe expulsado das terras de Gerar. Gênesis 26, versos 26 e 27. Ele veio acompanhado de Ahuzat, seu conselheiro pessoal, e Pirol, o general do exército, o mesmo que ocupou essa posição no tempo de Abraão no reinado do Avimelech anterior. Vendo que Isaac se tornou tão bem-sucedido e que Deus era com ele, Avimelech pensou que Isaac estava em posição de os prejudicar, se assim ele desejasse. Isso não seria apropriado, visto que sempre o trataram de maneira amigável, até onde o rei sabia, embora estivessem em posição de infligir danos a Isaac. Mesmo quando o expulsaram, o fizeram de uma maneira que Isaac não sofreu nada contra sua integridade física. Quando lhe disseram para ir embora, foi apenas por causa da inveja que o sucesso de Isaac havia despertado entre o cidadão comum filisteu. Avimelech queria garantir que a inveja do cidadão filisteu de Isaac não os levasse a prejudicá-lo. Ainda assim, alguns filisteus perseguiram Isaac no vale de Gerar. Provável que Avimelech não sabia desses erros, da mesma forma que foi com seu antecessor, conforme ele havia afirmado para Abraão. Gênesis 21, verso 26. E assim, Avimelech queria propor uma aliança para apaziguar a situação entre eles. E Isaac, a fim de preservar a atmosfera amigável, preparou um banquete para Avimelech e seus acompanhantes. E eles comeram e beberam juntos. Na manhã do outro dia, Isaac fez um juramento com eles, firmando a aliança, e depois Isaac os despediu em paz. Gênesis 26, versos 30 e 31. Naquele mesmo dia, os servos de Isaac lhe deram a notícia de que tinham achado água no poço que tinham cavado. Por isso, Isaac chamou o poço de Shivá, referindo-se a um juramento. Por usar Shivá, outra forma do nome Shevá, Isaac evidentemente preservava o nome de Beersheba, que Abraão dera a esse lugar. A possibilidade de este ser o mesmo poço anteriormente escavado por Abraão e novamente escavado pelos homens de Isaac é indicada em Gênesis 26, verso 18. E tornou Isaac e cavou os poços de água, que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus fecharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Gênesis 26 termina registrando o casamento de Esaú com duas mulheres filhas dos hititas, pois, como já falado, a narrativa de Gênesis 27 já começa com um diálogo entre Isaac e Esaú. O casamento de Esaú com mulheres cananeias foi fonte de aborrecimento para seus pais, pois tanto Abraão como Isaac condenavam fortemente o casamento com mulheres cananeias. Gênesis 24, verso 3. Gênesis 28, verso 1. Pois o envolvimento com elas representava um grande perigo para o afastamento gradual do Criador. Assim vemos outra prova da indiferença de Esaú às tradições da família, ao temor a Deus e às obrigações da aliança.